Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você já acordou mais cansado do que quando foi dormir? Como se tivesse passado horas na cama, mas, mesmo assim, o corpo estivesse pesado, a mente lenta e a energia simplesmente não aparecesse? Parece estranho, mas isso acontece com muita gente. E o problema não é falta de sono, é falta de estratégia. Agora segura isso, e se eu te dissesse que você não precisa dormir 8 horas para acordar bem? Pois é. Pode parecer contraditório, principalmente depois de tudo que você já ouviu sobre descanso, mas a verdade é que existem pessoas que dormem menos e ainda assim têm mais energia, mais foco e mais produtividade ao longo do dia. O segredo não está na quantidade de horas, mas na qualidade do sono, e principalmente em como você usa os ciclos do sono a seu favor. Quando você entende isso, algo muda completamente. Você deixa de depender de café, para de acordar arrastado e começa a ter energia mental de verdade daquelas que fazem o dia render. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui, como dormir pouco, mas dormir melhor. Como alinhar seu corpo com o ritmo circadiano, melhorar seus hábitos noturnos e transformar seu sono em uma ferramenta real de performance sem complicação, sem rotina impossível e sem depender de estimulantes. Agora me diz, você está pronto para acordar com energia de verdade? Você já percebeu como é possível dormir 8, 9 ou até 10 horas e ainda assim acordar completamente acabado? Parece que o corpo até descansou, mas a mente não acompanhou. Os olhos ardem, o raciocínio fica lento e aquela sensação de modo econômico domina o dia. Isso não é preguiça, nem falta de disciplina, é um sinal claro de que a qualidade do sono está comprometida. E aqui entra um ponto que pouca gente fala: mais horas na cama não significam automaticamente mais descanso. Se o seu sono não passa pelos estágios certos, como o sono profundo e o sono REM, você simplesmente não se recupera de verdade. É como tentar carregar o celular com um cabo ruim, ele fica horas na tomada, mas nunca chega a 100. Muita gente tenta resolver isso da forma mais comum, dormindo mais cedo ou compensando no fim de semana, só que isso raramente funciona a longo prazo. O problema não está só no tempo que você dorme, mas em como esse sono acontece. Sem respeitar os ciclos do sono e o ritmo circadiano, seu corpo fica desregulado e isso impacta diretamente sua energia mental e até sua produtividade durante o dia. Agora pensa comigo, quantas vezes você já acordou mais cansado depois de uma noite longa, mas se sentiu melhor dormindo menos em outro dia? Isso não é coincidência. É o seu corpo tentando te mostrar que existe uma lógica por trás do descanso, uma lógica que vai muito além de simplesmente contar horas. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar, porque quando você entende o que realmente está acontecendo durante a noite, você para de lutar contra o sono e começa a usar ele a seu favor. Existe uma ideia muito comum por aí de que dormir bem é simplesmente dormir muito. Só que essa lógica, apesar de popular, está incompleta. A verdade é que você pode passar horas na cama e ainda assim acordar sem energia, com a mente pesada e sem foco. Isso acontece porque o que realmente importa não é só a quantidade de sono, mas a qualidade do sono em cada hora dormida. Pensa no seguinte: 2 pessoas dormem 7 horas. Uma acorda disposta, com energia mental alta e pronta para produzir. A outra levanta cansada, irritada e dependendo de café para funcionar. A diferença entre elas não está no tempo, está em como o corpo aproveitou aquele tempo. É aí que entram os ciclos do sono e a eficiência do descanso. Quando você melhora a qualidade do sono, seu corpo consegue entrar mais rápido nos estágios importantes, como o sono profundo e o sono REM. Isso significa que, em menos tempo, você recupera mais energia, melhora sua clareza mental e aumenta sua produtividade ao longo do dia. É literalmente transformar poucas horas em um sono mais poderoso. Agora, olha que interessante, muita gente tenta resolver o cansaço aumentando o tempo de sono quando, na verdade, deveria estar melhorando os hábitos noturnos. Reduzir estímulos antes de dormir, controlar a luz, ajustar o horário. Tudo isso impacta diretamente na eficiência do descanso. Não é sobre dormir mais, é sobre dormir melhor. E quando você começa a entender isso, algo muda na sua forma de enxergar o sono. Ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma ferramenta estratégica de performance. E é justamente essa estratégia que começa a ficar ainda mais clara quando você entende como funcionam os ciclos do sono. Agora que você já entendeu que não é só sobre quantidade, chegou a parte que muda o jogo, os ciclos do sono. Seu corpo não dorme de forma contínua e uniforme.
Ele funciona em blocos de aproximadamente 90 minutos, passando por diferentes fases do sono leve ao sono profundo e, por fim, ao sono REM. E é dentro desses ciclos que acontece a verdadeira recuperação. Imagina que cada ciclo é como uma volta completa de um processo interno. Se você acorda no meio dessa volta, seu corpo fica perdido, como se tivesse sido interrompido no meio de algo importante. É por isso que você pode dormir 8 horas e acordar cansado e, em outro dia, dormir 6 horas e acordar melhor. A diferença está em onde você interrompeu o ciclo. Aqui entra uma dica prática que já muda muita coisa. Comece a pensar seu sono em ciclos, não em horas. Em vez de colocar o alarme para um número aleatório, calcule múltiplos de 90 minutos. Por exemplo, 4 ciclos 6 horas, 5 ciclos 7 horas e 30 minutos, ou até 3 ciclos 4 horas e 30 minutos em casos específicos. Isso aumenta muito a chance de você acordar no final de um ciclo, com mais energia mental e menos sensação de cansaço. Outra coisa importante, não adianta só calcular o horário e ignorar o resto. Para que esses ciclos funcionem bem, seu corpo precisa entrar neles de forma eficiente e isso depende diretamente dos seus hábitos noturnos e do seu ritmo circadiano. Sem isso, você até dorme, mas não completa os ciclos com qualidade. E quando você começa a respeitar essa lógica, algo curioso acontece, você passa a acordar mais leve, às vezes até antes do despertador, como se o corpo já soubesse a hora certa de sair do sono. Mas isso só funciona de verdade quando existe consistência, e é exatamente isso que vamos ver agora. Agora que você já entendeu os ciclos do sono, chegou a parte mais importante, o que realmente acontece dentro deles. Nem todo sono é igual. Existem fases específicas e 2 delas são as grandes responsáveis por você acordar com energia, o sono profundo e o sono REM. Sem essas 2, você até dorme, mas não descansa de verdade. O sono profundo é onde o seu corpo entra em modo de recuperação total. É aqui que acontece a regeneração muscular, o fortalecimento do sistema imunológico e a reposição de energia física. Se você treina, trabalha muito ou vive uma rotina puxada, é nesse momento que o corpo se conserta. Sem um bom sono profundo, a sensação no dia seguinte é de cansaço acumulado, mesmo depois de várias horas na cama. Já o sono REM é o território da mente. É durante essa fase que o cérebro organiza memórias, melhora o foco e fortalece sua energia mental. Sabe quando você aprende algo novo ou resolve um problema depois de dormir? Isso não é mágica, é o seu cérebro trabalhando durante o sono REM. É aqui que sua produtividade e clareza mental começam a ser construídas para o dia seguinte. Agora vem o ponto-chave. Se seus hábitos noturnos estão bagunçados, luz azul, celular na cara, estresse, cafeína, você reduz drasticamente o tempo nessas fases. Ou seja, você até passa pelos ciclos do sono, mas não aprofunda o suficiente. Resultado: acorda cansado, sem foco e dependendo de estímulos externos para funcionar. E é por isso que melhorar a qualidade do sono não é luxo, é estratégia. Porque quando você aumenta o tempo de sono profundo e REM, você não só descansa melhor, você melhora sua performance, sua memória e sua capacidade de produzir no dia seguinte. Mas para isso funcionar, existe um fator que sustenta tudo isso: a consistência. Agora, entra um dos pilares mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais poderosos para dormir melhor o ritmo circadiano. Basicamente, é o seu relógio biológico interno, responsável por regular quando você sente sono, quando acorda e até como sua energia mental se comporta ao longo do dia. E esse sistema ama uma coisa acima de tudo: consistência. Quando você dorme e acorda em horários diferentes todos os dias, seu corpo fica confuso. É como se você estivesse mudando o fuso horário constantemente. Resultado: a produção de melatonina, o hormônio do sono, fica desregulada, o que prejudica diretamente a qualidade do sono e a entrada nos ciclos do sono mais profundos. Você até deita, mas demora mais para dormir e descansa pior. Agora pensa no oposto: quando você mantém horários mais ou menos fixos, seu corpo começa a antecipar o sono. Chega um momento em que você sente sono naturalmente, sem esforço. E o mais interessante, você começa a acordar com mais facilidade também. Isso acontece porque o ritmo circadiano está alinhado, favorecendo tanto o sono profundo quanto o sono REM. Uma dica prática aqui é simples, mas extremamente eficaz. Escolha um horário realista para dormir e acordar, algo que você consiga manter até nos fins de semana ou pelo menos perto disso. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Com o tempo, seu corpo aprende esse padrão e melhora automaticamente a qualidade do sono.
E quando isso acontece, algo curioso aparece. Você não precisa mais lutar para dormir ou para acordar. O processo fica mais natural, mais leve e muito mais eficiente. Mas ainda existe um detalhe que pode fazer você acordar melhor ou pior, e ele está diretamente ligado a como você termina esses ciclos do sono. Agora que seu ritmo circadiano começa a ficar alinhado, entra um ajuste simples que muda completamente a forma como você acorda a regra dos ciclos do sono. Lembra dos blocos de 90 minutos? Então, o segredo não é só dormir em ciclos, mas acordar no momento certo dentro deles. Isso define se você vai levantar disposto ou completamente grogue. Quando você acorda no meio de um ciclo, principalmente durante o sono profundo, seu cérebro ainda está em modo desligado. É aquela sensação de cabeça pesada, raciocínio lento e vontade de voltar para a cama. Agora, quando você acorda no final de um ciclo, o corpo já está em transição para o estado de alerta. Resultado? Você acorda com muito mais energia mental e clareza. Aqui vai a aplicação prática. Em vez de colocar o despertador em horários aleatórios, comece a calcular em múltiplos de 90 minutos. Por exemplo, se você precisa acordar às 6 horas, pode tentar dormir às 22 horas e 30 minutos, 5 ciclos, ou à meia-noite, 4 ciclos. Isso aumenta muito suas chances de acordar no ponto certo e melhora drasticamente sua qualidade do sono. Mas atenção, isso não é uma fórmula mágica isolada. Para que funcione de verdade, precisa estar alinhado com bons hábitos noturnos e com seu ritmo circadiano. Caso contrário, você pode até acertar o horário, mas não entrar nos ciclos com profundidade suficiente, prejudicando o sono profundo e o sono REM. E quando você começa a acertar esse timing, algo interessante acontece. Acordar deixa de ser uma batalha. Você começa a abrir o olho mais leve, às vezes até antes do alarme. Só que para isso acontecer de forma consistente, existe um momento crítico que muita gente ignora: a forma como você se prepara para dormir. Agora chegamos em um ponto decisivo: o que você faz na última hora antes de dormir. Muita gente quer melhorar a qualidade do sono, mas continua estimulando o cérebro até o último segundo, celular na cara, vídeos, mensagens, estresse, e depois espera simplesmente apagar na cama. Só que o seu cérebro não funciona assim. Ele precisa de uma transição. Pensa nisso como uma rampa de desaceleração. Se você entra na cama acelerado, seu corpo até dorme, mas demora mais para entrar no sono profundo e no sono REM. Isso reduz a eficiência dos ciclos do sono e impacta diretamente sua energia mental no dia seguinte. Ou seja, não é só sobre dormir, é sobre como você chega até o sono. Aqui entra um protocolo simples e muito eficaz. 3 horas antes de dormir, evite refeições pesadas. 2 horas antes, reduza trabalho e discussões estressantes. 1 hora antes, corte telas, e eu sei que essa parte dói, mas é aqui que mora o segredo. A luz azul interfere no seu ritmo circadiano e atrasa a produção de melatonina. Agora, substitui esse estímulo por sinais de descanso, luz mais baixa, ambiente mais tranquilo, música calma ou até uma leitura leve. Livros como Essencialismo ou algo mais tranquilo ajudam a desacelerar a mente. Pode parecer simples demais, mas é justamente essa simplicidade que faz a diferença na qualidade do sono. E quando você começa a respeitar essa sequência de desligamento, algo muda. Você adormece mais rápido, entra melhor nos ciclos e acorda com mais disposição. Só que tem um fator que reforça ainda mais esse processo, e ele começa logo no momento em que você abre os olhos. Agora vem um hábito simples, mas que tem um impacto absurdo na qualidade do sono, e quase ninguém dá atenção à luz natural pela manhã. O que você faz nos primeiros minutos do dia influencia diretamente como você vai dormir à noite. Parece distante, mas está totalmente conectado ao seu ritmo circadiano. Quando você acorda e já pega o celular, seu cérebro continua meio confuso, sem entender se o dia realmente começou. Agora, quando você se expõe à luz natural, mesmo que esteja nublado, você envia um sinal claro: acabou a noite. Isso reduz a melatonina e ativa sua energia mental de forma natural, sem precisar de café. Na prática, isso é muito simples, acordou? Levanta da cama e vai até uma janela, varanda ou área externa. Fica ali por alguns minutos. Deixa a luz bater no seu rosto, respira fundo, não precisa complicar. Esse pequeno hábito ajuda seu corpo a regular melhor os ciclos do sono ao longo do dia. Com o passar dos dias,
algo interessante acontece se você começa a sentir sono mais cedo, de forma natural. Ou seja, esse hábito da manhã melhora não só o seu despertar, mas também a sua capacidade de dormir melhor à noite. É como ajustar o relógio interno do corpo todos os dias, sem esforço. E quando você combina isso com bons hábitos noturnos, o efeito se potencializa. Só que ainda existe um detalhe que pode sabotar tudo isso, algo que muita gente consome diariamente, sem perceber o impacto direto no sono. Agora chegamos em um dos sabotadores mais silenciosos da qualidade do sono, a cafeína. Muita gente acha que o café só atrapalha quando impede de dormir, mas o problema vai muito além disso. Mesmo que você consiga pegar no sono, a cafeína pode reduzir a profundidade dos ciclos do sono, especialmente o sono profundo, e isso impacta diretamente sua energia mental no dia seguinte. O ponto aqui é simples: a cafeína não desaparece rápido do seu corpo. Ela pode permanecer ativa por várias horas, interferindo no seu ritmo circadiano e na qualidade do sono sem que você perceba. É por isso que você dorme, mas acorda cansado, como se o descanso não tivesse sido suficiente. Uma regra prática que já resolve grande parte do problema: evite cafeína depois das 14 horas. Isso inclui café, chá preto, energético e até alguns refrigerantes. Se quiser testar algo interessante, tenta ficar alguns dias sem cafeína à tarde e observa como seu sono profundo e seu sono REM melhoram. A diferença costuma ser clara. E aqui vai um detalhe curioso: muita gente usa café justamente porque está cansado, mas esse cansaço muitas vezes vem de um sono de baixa qualidade causado pelo próprio café. É um ciclo vicioso. Quando você melhora seus hábitos noturnos e respeita seus ciclos do sono, a necessidade de estimulantes começa a diminuir naturalmente. E quando isso acontece, você percebe algo poderoso: sua energia deixa de depender de algo externo. Mas ainda existe um fator que pode elevar ainda mais sua qualidade do sono, e ele está diretamente ligado ao ambiente onde você dorme. Agora vamos falar de algo que muita gente subestima, mas que tem impacto direto na qualidade do sono: o ambiente onde você dorme. Seu corpo é extremamente sensível ao que está ao redor: luz, temperatura, ruído. Tudo isso influencia como você entra e se mantém nos ciclos do sono. E pequenos ajustes aqui podem gerar grandes resultados. Começando pela luz, o ideal é que o quarto esteja o mais escuro possível. Mesmo pequenas fontes de luz como LEDs, telas ou iluminação externa podem interferir na produção de melatonina e atrapalhar o sono profundo e o sono REM. Se não for possível deixar totalmente escuro, usar uma máscara de dormir já ajuda bastante. É simples, mas extremamente eficaz. Agora, a temperatura: seu corpo dorme melhor em um ambiente levemente mais frio. Não precisa virar um congelador, mas um quarto fresco facilita a entrada nos ciclos mais profundos do sono. Já percebeu como é mais fácil dormir quando está mais frio? Isso não é coincidência, é fisiologia trabalhando a seu favor. E o silêncio também entra nesse jogo. Ruídos constantes ou inesperados podem interromper os ciclos do sono sem que você perceba completamente. Se o ambiente não for silencioso, vale testar sons neutros, como ruído branco. Pode parecer estranho no começo, mas ajuda a manter o cérebro em um estado mais estável durante a noite. Quando você ajusta esses 3 fatores: luz, temperatura e som, seu corpo entende que está em um ambiente seguro para descansar. Isso melhora não só a forma como você dorme, mas como você acorda. Só que no final das contas, tudo isso converge para algo maior: o sono como ferramenta estratégica de performance. Agora, junta tudo que você viu até aqui e olha por um outro ângulo: e se o sono não fosse apenas descanso, mas uma ferramenta de alta performance? Porque é exatamente isso que ele é. Quando você melhora a qualidade do sono, respeita os ciclos do sono e alinha seu ritmo circadiano, você não só descansa, você potencializa sua energia mental, sua clareza e sua capacidade de produzir. Pensa nos dias em que você acorda bem, você decide melhor, se concentra mais, resolve problemas com mais facilidade. Isso não é sorte, é o efeito de um sono eficiente. O sono profundo recupera o corpo. O sono REM organiza a mente e, juntos, eles aumentam sua produtividade de forma natural, sem precisar depender de café ou estímulos artificiais. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando seus hábitos noturnos estão bagunçados, sua performance cai mesmo que você tente compensar com esforço. É como tentar correr com o freio de mão puxado. Você até anda, mas nunca no seu máximo. E muita gente vive assim sem perceber que o problema não está na capacidade, está na base: o sono. Uma forma prática de aplicar isso é começar a tratar o sono como prioridade estratégica.
Assim como você organiza sua rotina de trabalho ou treino, organize seu descanso, ajuste horários, cuide do ambiente, respeite seus ciclos. Pequenas mudanças consistentes aqui geram resultados grandes ao longo do tempo. E quando você faz isso, algo muda completamente, você deixa de lutar contra o cansaço e começa a operar com energia de verdade. E é aí que o jogo vira, porque você percebe que não precisava de mais tempo, precisava de mais qualidade em cada hora. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Quantas vezes você tentou resolver o cansaço apenas dormindo mais, sem nunca ajustar a qualidade do sono? E se o problema nunca foi a quantidade, mas a forma como você estava dormindo? Você viu que, quando entende os ciclos do sono, melhora seus hábitos noturnos e respeita seu ritmo circadiano, algo começa a mudar. Seu corpo responde, sua energia mental aparece, sua produtividade aumenta e aquele cansaço constante começa a desaparecer. Não é mágica, é estratégia aplicada do jeito certo. Então, a pergunta que fica é: o que você vai começar a aplicar hoje? Vai ajustar seu horário? Testar dormir por ciclos? Reduzir estímulos antes de deitar? Pequenas ações, quando feitas com consistência, têm um impacto muito maior do que você imagina. E talvez o mais importante de tudo, você vai continuar tratando o sono como algo secundário, ou vai usar isso como uma ferramenta real de performance para a sua vida. Porque, no final das contas, não é sobre dormir mais, é sobre viver melhor acordado. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai aprender mais sobre energia, foco e alta performance de forma simples e prática.